Antes de eu deixar a Vanessa se apresentar, né? Então, para quem não me conhece, sou a Juliane Tozin, sou uma das fundadoras da Abrapraxia. E a gente está aqui essa noite para falar um pouquinho sobre esse ciclo de cursos voltado para pais, né? Que nós lançamos aí essa semana, né? Como que começou essa questão de ter o ciclo de cursos voltados para pais? Foi através de demanda mesmo, né? Então, começou a surgir demanda aí na conferência. Na última conferência, muitos pais conectaram, então muitos pais pedindo um curso voltado para pais, que fosse acessível, né? E aí a gente começou a buscar, né? Quem poderia ser essa palestrante aí? Então, a gente buscou um perfil que fosse uma mãe, que também fosse uma profissional da área, e que fosse uma mãe atípica, né? Que sente ali na pele todo dia essas questões aí multidisciplinares que nós temos com nossas crianças. Então, Vanessa, te agradeço muito por você ter aceito o convite de fazer esse projeto, né, conosco. Já temos 5 cursos, né, com você que foram gravados e a gente está editando e vamos lançando. O primeiro aí é sobre, a gente hoje teve até uma polêmica sobre o nome, né, pré-requisitos para alfabetização, mas aí depois a gente vai falar sobre isso e eu vou deixar agora um pouquinho a Vanessa se apresentar aqui. Então, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Vanessa Medeiros. Eu sou psicopedagoga há muitos anos, né? Trabalho em escola há 15 anos e depois me formei como especialista em AE, que é o atendimento educacional especializado. Recebi o convite para trabalhar em sala de recursos multifuncional e lá permaneci por muitos anos, atendendo todos os tipos de inclusão, né? De deficiências, transtornos, enfim. E depois fui me especializando em algumas áreas que eu achei que também poderiam ajudar o meu filho quando ele foi diagnosticado aos 2 anos, meu filho mais novo, né, com autismo. E aí me formei em psicomotricidade, enfim, fiz N cursos relacionados também ao autismo. E a apraxia entrou na nossa vida quando o Gustavo tinha 6 anos de idade. Hoje ele vai fazer 9 anos em abril, né? Então já tem quase 3 anos. Quando ele foi diagnosticado, né? Porque ele tinha as características desde muito cedo, mas até então a apraxia era uma coisa que ainda estava sendo muito estudada, enfim, não se tinha tanta informação como se tem hoje, né? Há uns anos atrás, eu pelo menos não conhecia tão de perto a apraxia. Ó, a Natália está falando ali, Gu querido. Na verdade, quem fez o diagnóstico foi a Natália Vieira, uma fono, assim, fantástica de Belo Horizonte. Assim, hoje eu considero ela uma das referências em apraxia, né, no Brasil, inclusive. Ela sabe muito. E ela, gentilmente, veio até Santa Catarina, avaliou 10 crianças, né? Então, dentre elas, o Gustavo foi avaliado e aí ela realmente falou, nossa, o Gustavo tem apraxia de fala. E aí, desde então, eu recebi as orientações, né, de como proceder, enfim, em casa com ele, para estar estimulando essa parte, além do autismo, da apraxia de fala na infância. Então, aí, há uns 3 anos atrás, eu mergulhei nesse universo da apraxia também para entender esse distúrbio, né, de motor de fala. E venho me aperfeiçoando desde então. Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, porque, de fato, eu consigo transitar por esses 2 universos, né? O universo profissional, onde eu atendo outras crianças, vejo outras realidades, tenho a palpável, eu consigo ver outros processos de desenvolvimento para além do meu próprio filho, né? Então, foi assim que eu recebi o convite, fiquei muito feliz, né? Porque aí eu consigo trazer um olhar de mãe e trazer um olhar de profissional, né? O que eu vi ao longo desses anos que geralmente funciona melhor, obviamente baseado, né, em toda a parte científica, mas também baseado na experiência de chão de escola mesmo, né? O que funciona de uma forma mais geral. Obviamente há casos e casos, né, Júlia? Sim, sim. A gente sabe
a variedade aí que as nossas crianças apresentam, né? Então, Até porque apraxia de fala na infância. a apraxia geralmente ela vem sempre associada a um transtorno, né? Uma síndrome. É difícil, são casos mais específicos quando é uma apraxia pura, né? Então, os casos eles vão alternando muito entre uma síndrome, um transtorno, enfim, com a apraxia de fala junto, né? Mas, no Sim. geral, eu vejo bastante casos, né? Geralmente é um pacotinho que a gente recebe, né, para trabalhar várias coisas. E é sempre uma equipe multidisciplinar aí que a gente precisa, né? Eu vi que tem uma Tem pergunta. gente que está perguntando se você é de Santa Catarina. Eu ia falar disso agora. Eu vi uma pergunta perguntando se eu era só de Santa Catarina. Sim, eu morei muitos anos no Rio Grande do Sul, mas tem 3 anos que a gente está aqui em Santa Catarina. Ah, legal. E também muita gente perguntando qual é o seu Instagram. O Instagram é porque ele tem um perfil, começou divulgando o que eu fazia com meu filho em casa. Então ficou esse perfil, mas não tanto profissional, ficou mais direcionado à vida de estimulação em casa do meu filho. Então é _diário _do Gustavo. O diário do Gustavo. E aí lá eu compartilho desde que ele tinha uns 4 anos de idade até ele vai fazer 9. Uhum. E você compartilha bem a rotina dele ali, né? Isso. Igual assim. As questões de como estimular em casa, como fazer o processo de alfabetização em casa. E eu acho que é exatamente isso que eu quis trazer no curso. Assim, eu trouxe muito mais um olhar de mãe, né? Até para que as pessoas se identificassem também, né? Com o que estava sendo falado, para não ficar essa distância entre uma fala bem profissional e teórica. Eu quis trazer bem no chão, assim, de dentro de casa, as facetas que acontecem. Uhum. Isso que era o nosso objetivo, né? E até eu vou começar com uma perguntinha aqui para a gente iniciar esse ciclo de perguntas e respostas, que é a ideia de hoje, né? Nós temos um curso na Abrapraxia também sobre alfabetização, que é da Monique Ferro, que é uma fonoaudióloga, né? E as pessoas perguntaram qual que é a diferença desse curso, né? Já que a Abrapraxia está oferecendo 2 cursos aí que falam sobre alfabetização e tal. Então, eu vou falar aqui um pouquinho aí, Vanessa, você me complementa, mas é bem essa visão que a Vanessa estava falando, né? A Monique, ela passa uma linguagem mais profissional, é um curso voltado, né, para profissionais. Não quer dizer que ele também não possa ser feito, né, por pais ou e profissionais da educação e da saúde. Com o curso da Vanessa, é isso que acontece, ele é mais voltado para pais, também é aberto a profissionais, né? Também vai ajudar muito, acredito, muitas professoras aí, professores, mas é essa questão, né, Vanessa? Isso mesmo. Eu tentei trazer uma linguagem super acessível. Eu não fiquei preocupada com a parte teórica, no sentido ali da explicação. Eu fiquei, claro, eu trouxe à luz alguns estudos, enfim, mas eu tentei trazer muito mais, tá? E o que a gente faz com toda essa informação, né? Do que a gente aprendeu no curso da Monique e que a gente está vendo aqui que precisa de algumas habilidades. Então, que brincadeiras, como eu, pai, leigo, que não sou formado em pedagogia, não sou formado em educação especial, o que eu posso fazer para potencializar esse processo em casa do meu filho? Então, traz muito essa visão simples e assim, acessível, que qualquer pai que não se... eu não me sinto preparado. Ok, então nós vamos juntos falar sobre isso no curso e como que a gente pode, em pequenas ações dentro da nossa casa, potencializar, né, esses processos. Legal, bacana. Então, tem uma pergunta do Lucas aqui, o ideal é fazer qual primeiro, né? Eu acho que depende do perfil da pessoa também, né? Exatamente, depende do que a pessoa está procurando, né, Júlia? Eu sou como no meu caso, eu sou mãe e sou profissional. Eu fiz o curso da Monique porque a Monique é fantástica, né? Então, para mim, para além do Gustavo, era super interessante eu conhecer a visão da Monique em relação à apraxia de falar na infância, né? Então, como alfabetizar uma criança que tem características de apraxia de fala.
eu não sou profissional e eu tenho bastante dificuldade de entender isso. Bom, então quem sabe vamos fazer o curso específico de pais, né? Então que tem uma pegada bem de mãe para pais, assim. Sim. A Monique, lá no curso dela, né, ela se estende bastante ali no método fônico, né, que é um método que a gente tem visto aí, que é um grande auxiliar, né, para as crianças com apraxia de fala na infância, e ela traz também muitos cases, né, de pacientes dela e tudo mais, então é essa a diferença, mas são cursos complementares, né, Vanessa? Exatamente. A Fábio está aqui dizendo para a gente falar que existem outros cursos. Não necessariamente, pessoal, vamos deixar isso claro. Precisa fazer o curso de pré-requisitos, né? Que a gente ainda está vendo essa questão de nomenclatura, mas não precisa fazer esse para fazer os outros. Um não está interligado no outro, né? Existem muitas crianças que já estão em processo de alfabetização, né? Já estão, entre aspas, prontas, né? Para iniciar esse processo. E aí eu não preciso pensar em habilidades que vêm antes, né, desse processo de alfabetização. Então, esse curso ele vai tratar exatamente de habilidades anteriores, né? Então, não necessariamente um encadeia no outro. São cursos específicos que a pessoa vai lá, não, eu quero agora ensinar matemática para o meu filho. Bom, então eu vou fazer o curso de matemática. Eu não preciso fazer o curso de habilidades importantes para a alfabetização, método fônico para depois fazer matemática. Eles não estão encadeados, tá bom? Tá bom. E, né, utilizando a nomenclatura aí que a gente está falando, eles não são pré-requisitos, né? Então, tá bom. Então, eu vou passar aqui para algumas perguntas que a gente recebeu nas caixinhas aí, tanto nas caixinhas da Abrapraxia como do perfil da Vanessa, né? E também, quem tiver perguntas, vai colocando aqui que eu vou tentando aí anotar tudo aqui e fazer no final, tá? Se eu, às vezes, passar uma pergunta e não fiz, repete de novo, por favor, porque vai correndo aqui, né? Então, vamos lá, Vanessa, eu vou começar com uma aqui, eu vou pegar a ordem que elas foram chegando aqui, tá? Sobre déficit de atenção, como que eu consigo atenção sustentada nas atividades por mais tempo? Tá. Quando a gente fala de déficit de atenção, primeiro, já acende uma luz vermelha aí, né? Existem crianças que sim, elas podem apresentar essa característica lá na primeira infância, né? Podem. Mas um diagnóstico só se fecha de déficit de atenção lá na frente, né? Com a criança bem mais velha. E quando a gente traz essa questão da atenção compartilhada no curso que a gente está oferecendo, a gente está falando de crianças bem pequenas, né? De crianças de 2 anos, 1 ano, né? Então, não necessariamente a gente olha essa questão de já existe um déficit. Na verdade, uma criança com atraso no desenvolvimento, né? Dependendo do diagnóstico que ela vai receber, síndrome, enfim, ela pode estar enquadrada não no déficit de atenção, mas numa dificuldade de atenção compartilhada, né? Porque, lembrando que esse diagnóstico só mais tarde. Então, no curso a gente vai falar sobre isso. Como fazer, né? Então, eu dou uma série de brincadeiras, né, Júlia, de como eu posso fazer, desenvolver essa vontade da criança me olhar, né? Eu tenho que ser muito interessante, né, pessoal? Esse negócio de olha para mim, isso a gente, né, funciona, mas muitas vezes a criança faz um movimento mecânico de atender o pedido do adulto, mas não necessariamente ela está olhando, ela está interessada na outra pessoa, ela está atendendo um pedido, daqui a pouco, 5 segundos depois, ela já se dispersa de novo. Então, para eu ter de fato uma atenção compartilhada com essa criança, eu tenho que me tornar interessante, essa criança tem que ter vontade de olhar para mim. Então, no curso eu dou muitas ideias de, assim, simples no dia a dia, de como a gente pode brincar com os nossos filhos para ter essa atenção compartilhada verdadeira, né? Não simplesmente uma resposta do olha para mim, né? Então, se fazer interessante, é bom olhar para ela, eu olho para ela e as coisas acontecem. Eu tenho até uma frase que eu compartilho lá, que eu aprendi com uma mãe muito bacana, que tem muitos anos de estrada, que ela diz isso: quando você me olha, o mundo se move.
Então, é essa ideia que a gente quer passar para a criança. Quando você me olha, as coisas legais acontecem. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue ter esse olhar da criança interessado na gente, as coisas começam a acontecer e fluir com muito mais facilidade. E a gente sabe que a atenção, ela é o início de tudo. Eu não vou conseguir. Não é que eu não vou conseguir, eu vou ter mais dificuldade para conseguir imitação, eu vou ter mais dificuldade para conseguir outras coisas se eu não tiver essa atenção compartilhada, né? Esse contato visual, esse prestar atenção no outro, independente do diagnóstico, né? Então, eu não colocaria assim déficit de atenção, né, numa criança às vezes tão pequena. Eu acho que esse termo não se encaixa. Eu colocaria um atraso, uma dificuldade na atenção compartilhada. E aí eu teria que fazer isso. Mas no curso vocês vão aprender as atividades e as brincadeiras. Muitas crianças, e como você falou, assim, é tentar buscar isso para você potencializar cada vez mais esse aprendizado, né? Porque muitas vezes até você não está conseguindo, a criança está captando, você vê, né? Por exemplo, eu vejo às vezes a Giovana coloca agora que a gente estava no online, né? O vídeo do professor falando alguma coisa. Ela estava, às vezes, lá olhando no teto, mas aí depois eu perguntei para ela, ela sabia o que tinha sido falado. Né? E Ela tem tinha muito captado. isso, sabe, Júlia? Às vezes também não faz esse contato visual por algum motivo, né? Porque a criança às vezes evita, mas não necessariamente quer dizer que ela não prestou atenção. Eu já vi bastante casos, assim, muito bacanas, assim, de parecer que na hora a criança não entendeu nada da atividade, você se afastar e ela conseguir reproduzir isso que você fez com ela naquele momento e que ela, não, a princípio, não tinha esboçado nenhuma reação, né? Então, tudo que você vai depositando, de certa forma, vai ficando, né? Vai sendo construído, né? E uma hora a gente vai colhendo. Então tá, Vanessa, vou falando aqui que a gente tem bastante pergunta aí, tem o pessoal escrevendo também, né? Aqui, tem um filho autista com 3 anos e meio, ele é não verbal e não sei por onde começar. O que você diria para este pai? Não tem. Então, as pessoas têm muito essa ideia do fato de ser não verbal com o processo de alfabetização, né? Eu recebo muito essa pergunta, muito assim, Vanessa, meu filho é não verbal, meu filho tem uma dificuldade tremenda na comunicação, você acha que ele vai se alfabetizar? Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É super possível alfabetizar uma criança que não tem linguagem verbal, né? E o fato de a criança ter 3 anos e meio é algo que também me preocupa, no sentido de que, calma, existem coisas anteriores que a gente justamente vai falar nesse curso. Muitas mães me falam assim, Vanessa, meu filho tem 3 anos, já posso fazer o teu curso de método fônico? Eu digo, não. Primeiro a gente vai ver as habilidades anteriores. É uma criança muito pequena. Ah, mas meu filho tem hiperlexia, ele tem hiperfoco em letras. Ele ama. Ok, então vamos usar isso a nosso favor, né, nos processos ali de habilidades anteriores, né, à alfabetização. Vamos usar as letras nas brincadeiras, vamos usar os números nas brincadeiras, mas não vamos dar tanta ênfase para isso agora, porque uma criança de 3 anos e meio, ela é nova. Ah, mas meu filho é super desenvolvido. Ok, mas ainda assim tem muitas coisas que a gente pode fazer, né? Então, pai, que fez a pergunta, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa ver essas habilidades anteriores à alfabetização. Atenção compartilhada, questão de coordenação motora, tônus, porque é uma coisa que, para uma criança que ela não tem comprometimento orgânico, né, não é algo assim, ela não tem uma paralisia cerebral, ela não tem algo que comprometa essa questão física dela, a gente sabe que o tônus é muito importante dentro do processo de alfabetização. Para uma criança se manter ereta, sentada na cadeira, prestando atenção, às vezes dentro do processo escolar, parece bobo, mas ela precisa ter força no abdômen para se manter ereta por um tempo maior, ela precisa de controle de pescoço, de controle de ombros, de punho, de mão, né? Se ela for fazer o processo de escrita. Então, são coisas que às vezes a gente não dá tanta atenção, e quem me segue lá no Insta sabe que eu bato muito nessa questão da parte motora, porque muitas crianças com apraxia de fala têm uma dispraxia, né, motora global, não andam juntas, mas existem muitos casos que vêm no pacote, como tu falou, né, Júlia?
Então, assim, focar nessas coisas, atenção compartilhada, tonos, imitação, linguagem, né? Os tonos que me ajudem, linguagem como um todo receptiva, expressiva, questões de coordenação visomotora, inclusive a Monique também fala disso no curso de alfabetização dela, questões de consciência fonológica, então ouvir som, né, que é muito mais do que simplesmente ouvir o som da letra, mas a habilidade de discriminação de ouvir sons. Né? Isso vem lá da educação infantil. Então, são coisas que antecedem a alfabetização. Né? Então, eu sugeriria fazer o curso para que vocês pudessem estar aplicando com a criança em casa essas atividades, essas brincadeiras. Eu vou bater nisso toda hora, Júlia. O curso, gente, é para pais. Vai ajudar professores e mediadores escolares? Vai também, porque trago bastante ideias. Mas a ideia é justamente abrir a cabeça, a mente dos pais e assim, é isso, eu não estava entendendo, ele já alcançou a atenção compartilhada, mas eu não sabia para onde ir agora, sabe? Então é dar esse clique aí. Sim, muito legal. Eu vou fazer uma perguntinha que está aqui, que é assim, além da preparação para a alfabetização no curso, você também aborda outros marcos do desenvolvimento, como, por exemplo, desfraude ou atividades motoras? Então, eu não falo sobre desfraude nesse curso, eu acho que desfraude deveria dar um curso à parte, que é um processo, né, que exige bastante... Eu sei que tem um curso sendo preparado por alguém, então está aqui... são estratégias específicas, enfim, daria um curso à parte. E mais questões de atividade motora, sim, a gente fala, tem uma parte do curso que a gente fala só sobre tônus, coordenação motora, a importância disso, quais as atividades que a gente pode fazer, isso sim a gente fala lá no curso, Júlia. Tá, legal. Tem uma pergunta aqui que eu acho que eu vou fazer, mas já vou responder e você só me complementa se é isso mesmo, né? A criança com AF pura, que a gente fala que é difícil, né? Esse termo é bem assim discutido, né? Se existe ou não. Mas ela vai precisar de ajuda no atendimento especializado? Assim, depende, né, da criança. Se for realmente só a questão da fala, talvez ela não precise, mas é muito difícil, né? Não, é muito específico, né, Julie? Depende muito de cada caso. Não dá para trazer uma receitinha pronta e dizer para vocês, não, depende da criança, depende de que nível de que ela está no desenvolvimento, né? Como que essa apraxia de fala, então, especificamente é difícil precisar. O que eu acho que pode acontecer é que, assim, que eu vejo acontecer nas escolas é que muitas crianças precisam de suporte, mas não é regra, isso não tem como colocar numa regra. Sim. Aqui, habilidades das funções executivas no processo de alfabetização. Então, na verdade, as funções executivas é um conjunto de coisas que a gente tem que trabalhar com o cérebro da criança, né? No sentido de formulação de raciocínio lógico, de memória, de longo, de curto prazo, atenção, que essa que a gente falou, atenção compartilhada, mas uma atenção, né, também de coordenação visomotora, de concentração, flexibilidade. Então, eu estou fazendo uma resolução de problemas, acontece algo errado, então essa flexibilização mental de conseguir retomar e rever uma estratégia. Isso tudo são funções executivas. Nesse curso especificamente, eu não tenho um módulo que eu falo de funções executivas, mas nos cursos posteriores que virão, a gente fala, assim, sobre isso, e aí depois as meninas vão estar falando as datas, enfim, dos próximos cursos. Sim. Porque como a gente falou lá no início, né, para quem não estava, é um ciclo de cursos, né? Então, inclusive tem esse ciclo que é com a Vanessa, tem um outro curso que nós estamos preparando, né, que vai ser um curso de, digamos, de entrada, assim, de acolhimento para os pais. Os pais tiveram o diagnóstico de apraxia de fala na infância. O que eu faço? Então, esse curso a gente está preparando, né, convidando algumas pessoas aí para fazer pequenos módulos desse curso, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a escola, sobre comunicação alternativa,
cuidar de si mesmo, né? Sobre equipe multidisciplinar. Então, vão ser vários pontos, né? A maioria mães, falando para mães também, mas a gente vai ter a participação também da doutora Elizabeth Giusti, tá? Então, vai fazer parte desse ciclo voltado para pais também. Então, temos 5 aí gravados com a Vanessa, né? Que me ajuda a Vanessa a lembrar de todos, tem esses pré-requisitos para alfabetização, né? Isso. A Próximo. alfabetização pelo método fônico, né? Como os pais podem ajudar os filhos em casa nesse processo que vai envolver fono, vai envolver professora, mediadora, mas que os pais podem participar, né, em casa. Matemática, nível básico, né? Como introduzir esse universo dos números, como trabalhar a adição inicialmente, né? A subtração, enfim. Alfabetização que a gente chama de nível intermediário, que seria a introdução das sílabas complexas, como apresentar sílabas complexas para uma criança, né? A gente sabe que o português é muito chato, tem encontros consonantais, tem dígrafo. Então, como fazer uma criança, às vezes, com atraso no desenvolvimento, escrever palavras complexas, né? E a gente vai falar sobre isso no curso de alfabetização, que a gente chama de nível intermediário. E o último seria a adaptação de atividades escolares, que não, obviamente não vai ser de todas as atividades, né? Algumas atividades que a gente vê na escola, né? Como a gente pode adaptar? Então, como a gente pode adaptar uns 7 erros? Como a gente pode adaptar um caça-palavras? Ah, meu filho não escreve, meu filho... Como que a gente pode fazer isso, né? Então, lá eu gravo várias estratégias que eu usava, inclusive, na sala de recursos multifuncional, no AE. Legal, Vanessa. Deixa eu... essa é uma pergunta muito boa, né? O meu filho já tem 9 anos e não está alfabetizado. O que eu devo fazer, né? É possível ainda a gente trabalhar a alfabetização? Sim. Né? Como Sim. começar? Eu recebo bastante também esse tipo de pergunta, Júlia, no sentido de que vem assim, já está em idade de, mas não acontece, sabe? Então, ainda dá tempo? Dá. Claro que dá. Sempre dá tempo, né? Não é que não exista. A gente sabe, né, cientificamente, que existem alguns marcos no desenvolvimento para linguagem, para, né, ou para fala, né, propriamente dita, enfim, que, se falar até tal idade, tem mais chances e tal. Mas o que a gente mais tem visto no nosso dia a dia, convivendo com famílias, convivendo com crianças, é que elas estão aí para nos surpreender a todos os momentos. Então, o que eu tenho visto de crianças se alfabetizando com 10, com 12, com 13. Inclusive, recentemente, eu recebi um livro muito bacana de um menino com 13 anos, né, que a família conseguiu perceber que o cognitivo dele estava totalmente preservado, mesmo ele sendo um apráxico severo, mesmo ele tendo uma extrema dificuldade em processos de escrita, mas ele sabia ler, ele sabia escrever um livro, enfim, a mãe dele transcreveu, né, tudo que estava na cabeça dele, então é super possível alfabetizar uma criança mais velha. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar justamente o que a gente vai falar nesse curso, que são habilidades que não é que elas são pré-requisitos. E aí veio a grande polêmica, né? Por que nome de pré-requisitos e tal? Não é que elas sejam pré-requisitos. Se não tiver essas habilidades, a criança não vai se alfabetizar. Não é isso, né? A ideia nunca foi essa. A ideia essas habilidades vão facilitar o processo de alfabetização. Então, a gente pegar essa criança de 9 anos e ver, tá, vamos lá. Ele tem atenção compartilhada? Ele presta atenção no interlocutor? Ele tem um tônus para estar conseguindo estar sentado, né? Conseguir ter controle postural, enfim. Mas Vanessa, aí vai vir aquela enxurrada. Mas a alfabetização não necessariamente se faz sentado. Gente, quem me segue no Instagram sabe que eu faço alfabetização de pé, deitado, rolando. Tudo. É uma criança que não mexe nenhuma habilidade, não tem nenhuma habilidade motora. Não é isso. Mas o tônus para as crianças que não têm questões orgânicas envolvidas é muito importante, né? Porque ele vai... Às vezes a mãe diz assim, meu filho é muito agitado. Eu já vi que tem mensagem, perguntas assim, meu filho é agitado, ele não para nunca.
Na verdade, muitas vezes é a dificuldade justamente de ter o controle motor do seu próprio corpo, de conseguir ter essa capacidade de autorregulação, de organização, né? Então, o quanto é importante ter essa noção de que, tá, o que eu posso fazer então para trabalhar com essa questão de tônus com meu filho, né? Então, ver será que ele imita essa criança de 9 anos? Ele tem interesse no outro? Eu digo assim, ó, vamos fazer um traço para cima. Ele consegue fazer esse processo? Ah, Vanessa, mais uma vez está esbarrando na questão da escrita. Não, ok, vamos lá. Ele imita alguma ação, qualquer ação, que seja com os olhos. Ele faz a mesma coisa? Ele tem uma coordenação visomotora, ou seja, ele olha para o movimento que está sendo realizado ali, ele acompanha, ou se ele dá conta organicamente de fazer com a sua própria mão, ele tem coordenação viso-manual, ele olha para o que ele está fazendo, ou ele faz atividade, e quem é mãe, por exemplo, de TEA, vai botar um coraçãozinho aí agora no que eu estou falando, porque a mão está aqui, mas o olho está lá longe. Né? Ele tem isso, porque se ele não tem, não é que ele não vai se alfabetizar, mas essa alfabetização vai ser morosa, entendeu, Júlia? Vai ser, a gente vai arrastar esse processo. E aí essa criança vai chegar com 9 anos com dificuldade, arrastando, sabe? E a gente tem que pensar em 1000 estratégias de apresentação para essa criança. E às vezes, se a gente trabalhasse essas habilidades anteriores, a gente não precisaria ficar tão focado em letra e número, mas sim no que de fato fecharia essa lacuna aí e que a conta não está batendo, entendeu? Então, com certeza, eu avaliarei as habilidades anteriores. Entendi. Eu acho que essa questão, né, da nomenclatura, né, que a gente ficou questionando e refletindo num grupo hoje, né, se eu não preencher essa lista de pré-requisitos, então minha criança não vai se alfabetizar, né? Eu acho que foi uma reflexão ótima, né? Não é um checklist, né, Julie? Não é um checklist, né? Não é uma coisa assim, tipo, tem isso, agora eu vou para isso. Agora tem isso, agora eu vou para isso. Não, gente, não é nesse sentido. É no sentido, qualquer criança que tenha qualquer dificuldade pode se alfabetizar. Motora, intelectual, enfim. Quem me acompanha sabe que o Gustavo, ele tem, além do autismo, além da apraxia, deficiência intelectual, né? E ele está se alfabetizando. Então, ninguém mais do que eu acredita que sim, é super possível. Dispraxia motora gravíssima. E há 2 anos atrás ele deu um belo tapa na nossa cara andando de bicicleta sem rodinha. A gente ficou assim, né, com uma dispraxia que não segurava o pescoço aos 6 meses de idade. Então, assim, eles estão aí o tempo todo para nos surpreenderem, mas conhecer essas habilidades, né, Julie, nos dá armas para lutar, né, para dizer, então tá, é isso aqui que está faltando no meu filho, então eu vou por aqui, sabe? Mas não é uma porta fechada. Ai, se não tiver linguagem expressiva, não alfabetiza. Não, gente. Né? Meu filho foi não verbal, né? Até quase 7 anos de idade e já estava iniciando o processo de alfabetização. A gente vai até revisitar, né, o nome e a descrição do curso, porque realmente, né, quando a gente pensa em pré-requisitos, é aquilo que tem que ter, né? Então, acho que foi boa a reflexão, um ponto bem importante, né, até para a gente não frustrar ninguém, né? Até Exatamente. na discussão que a gente estava, né? Exatamente. Quem vai ler lá o título do curso, a sua descrição, e está escrito que uma os habilidade. pré-requisitos são aquilo ali. Ter pinça para. Não necessariamente. Ele é uma habilidade que vai facilitar o processo de escrita, que faz parte do processo de alfabetização. Mas se a criança não tiver condições de, obviamente a gente vai adaptar e ela vai poder escrever de alfabeto móvel, digitando, com controle ocular, com um botão de acionamento, sabe? Sempre vão existir outras formas de escrever. Sim. Eu acho importante até falar assim... Desculpa, Júlia, te cortei, mas acho até que para complementar meu raciocínio, senão depois eu esqueço. Por que esse módulo continuou no curso, né? Porque eu já pensei algumas vezes em tirar ele, porque de fato, quando você pensa em outras deficiências, você pensa na questão motora, né? Não necessariamente há o ato de escrever, mas o que eu recebo de perguntas, Júlia, no meu direct,
sobre meu filho já está alfabetizado, mas não escreve. E eu gostaria muito de ajudá-lo a que ele fizesse o registro escrito. O que eu tenho que fazer? E aí fui pensando nessas mães, para as crianças que têm habilidade motora ou que não têm no momento, mas que podem adquirir, né? Sendo feito todo um trabalho. Então, na verdade, o módulo ele não vem trazer um discurso teórico, ele vem trazer atividades práticas. Ó, vamos brincar com o filho assim. Ó, essa atividade aqui ajuda na escrita. Então, sabe, é muito mais à luz de ajudar as mães que o filho, às vezes, até já se alfabetizou, mas faltou aí a cerejinha do bolo que a mãe quer, né? Que a mãe gostaria, até porque a gente sabe que no processo escolar muita coisa envolve escrita no papel, então que a mãe gostaria. E aí a gente traz algumas sugestões, mas se a sua criança tem dificuldade motor grave, enfim, é só descartar essa parte, porque é só para aquelas que gostariam de estimular em casa essa parte. Eu vejo assim como se fosse, se são habilidades que seu filho tem o potencial de fazer, né? Então vamos trabalhar isso antes de iniciar o processo. Que brincadeiras O processo que a gente pode de alfabetização, fazer, na verdade, ele inicia desde que a criança está lá no maternal. Exato, com certeza. Mas tem aquela questão mais formal ali do letramento e tudo mais, né? Tem uma pergunta aqui. Esses pré-requisitos, né, ou essas habilidades que a gente fala que são importantes caso a criança tenha o potencial, para alfabetização, eles precisam ser avaliados e melhorados antes da criança acessar o primeiro ano, ou é algo que já pode ser trabalhado enquanto a criança está a ser alfabetizada? É um processo que começa antes e é um processo que dura. Não é um processo estanque, entendeu, Júlia? Isso aqui eu tenho que fazer antes dos 6 anos. Não! Tem muita coisa que o Gustavo vai fazer 9 e eu continuo trabalhando. Sabe, quem me acompanha, por exemplo, essa semana mesmo eu estou trabalhando com linguagem receptiva, que é uma coisa que eu estou falando no curso para crianças menores, e ele está com 9. Então é um processo que se estendeu porque ele tem deficiência intelectual, porque não foi possível na primeira infância ele adquirir toda a linguagem necessária, pela questão de apraxia de fala severa, enfim. Então, nós ainda estamos trabalhando isso, né? E tônus é uma coisa que eu vivo trabalhando, né? Porque ele tem a dispraxia motora e na apraxia a gente sabe que muitas vezes eles ganham e perdem alguns movimentos motores, inclusive de fala, né? Então, o Gustavo é assim, ele ganha às vezes algum fonema e daqui a pouco ele perde aquele fonema, e eu sinto que na dispraxia motora é um pouco assim, se eu não continuo treinando alguns movimentos, ele meio que perde. Então, é uma coisa que eu continuo. Então, isso que vai ser visto nesse curso, pessoal, é para sim ser feito antes, com crianças a partir de 1 ano, porque tem atenção compartilhada lá. Crianças pequenas, a gente já pode aplicar muitas coisas que estão lá. Imitação, enfim. Mas é uma coisa que vai acompanhar a gente em todo o processo. Não é uma coisa estanque, né? Vai parar, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui. Como ajudar uma criança que parece não evoluir no processo de alfabetização, da Aline? Então, a criança parece que estagnou, não vai. O que você falaria para... A gente tem que ver essas habilidades anteriores, Aline, e a gente tem que ver também como isso está sendo apresentado. Será que existem métodos de alfabetização, né? Existe o método fônico, que hoje eu trabalho muito e acredito muito nessa metodologia de trabalho, mas sim, eu já peguei crianças que tiveram muita dificuldade de entender o método fônico. E aí a gente teve que rever uma forma de apresentar a alfabetização para essa criança, né? Vai ser por equivalência de estímulos, vai ser por método global, como essa criança aprende, né? Então, eu nunca tenho que adequar a criança ao método, e sim o método à criança, né? Eu sempre recebo essa pergunta. Qual o melhor método? Gente, o melhor método é o método que funciona para aquela criança. Sempre, isso vale para tudo na nossa vida, né? Muitas vezes eu recebi a instrução, né, das terapeutas, enfim, Vanessa, usa pista visual para ele fazer uma AVD. Gente, pista visual não funciona aqui. E olha que isso é extremamente divulgado dentro do universo do autismo. Então, assim, aqui não funciona, sabe? Então, tem coisas que, às vezes, gente, eu tenho, assim, vamos supor, de 20 casos que eu estou em supervisão, 18 estão de vento em pouco de supervisão. E às vezes tem 2 casos que a gente tem que dar um passo atrás, rever,
sabe? Ver como essa criança aprende melhor via auditiva, via visual. Então, eu avaliaria, Aline, essas habilidades anteriores e será que a forma que a gente está apresentando a alfabetização para essa criança está contemplando o jeito que ela aprende, né? Visualmente, auditivamente? Então, eu avaliaria esses pontos. Aqui também uma pessoa perguntando, né, por qual curso iniciar. Então, a Evelise, ela descreve que meu filho tem 5 anos, pega bem inicial, faz desenhos lógicos, mas de forma bem simples. Ele tem apraxia e déficit intelectual. Os pré-requisitos, ela imagina que estejam ok, assim, qual curso para iniciar, para ajudar na alfabetização? Aí, provavelmente, é Evelise, né? Uhum. Provavelmente, Evelise, o curso de método fônico já vai te ajudar, porque, né, se ele já tem habilidades, tudo que está sendo falado ali no curso, a criança já está bem legal, então, provavelmente, daqui a pouquinho a gente já vai poder iniciar o método fônico. Isso é muito, muito pessoal, gente, de família para família. Tem famílias que querem iniciar o método fônico com crianças a partir ali, saindo dos 4, indo para os 5, finalzinho dos 4 em 10, 4 e 11, indo para os 5 e começando. Tem famílias que querem deixar aos 6 anos de idade. Isso é uma questão que também levantaria uma polêmica. Na literatura, para crianças típicas, nos diz que a gente tem que alfabetizar a partir dos 6 anos. Então, mas tem famílias que às vezes a criança tem um atraso importante, a família quer começar antes. Então, eu sempre digo assim, gente, respeitando a criança, sabe, não enfiando as coisas goela abaixo, tudo pode ser feito. Agora, claro, não como eu falei ali, uma criança de 3 anos e meio, eu jamais pegaria um caso desse. Agora, uma criança de 5 anos para frente, eu tenho casos de supervisão em que a gente está começando de forma muito lúdica. Então, a criança nem sente que ela está entrando nesse universo. Ela acha que está brincando com os pais. Então, letra mergulhada em feijão cru, letra pendurada na parede, a criança com mangueira de água, balão para estourar no chão, espuma. Então, essa criança acha que ela está brincando com os pais. Ela nem faz ideia. Não é aquele processo estanque na mesa. Que letra é essa? Que letra é essa? Não, né? Então, quando eu começo com uma criança com 5 anos, com apraxia de fala ou com algum outro diagnóstico, eu geralmente começo desse jeito, assim, menor, né? Com muita brincadeira, com muita ludicidade. Legal. Tem um comentário importante ali que a gente estava falando sobre potencial, né? A gente sempre tem que presumir que a criança tem potencial de chegar em alguma coisa, né? Então, acreditar nessa criança e até nessa listinha aí de pré-requisitos que a gente falou, né? De repente a gente pensa que a criança não tem, né? Potencial de fazer aquilo, mas é importante trabalhar e tentar, né? Tem algumas perguntas aqui sobre a apraxia, né? Se a apraxia de fala na infância sempre tem, né? Tinha uma pergunta lá no início que era, deixa eu ver se eu lembro aqui, que a Mariana também falando sobre a questão do déficit intelectual, né? Que a gente precisa falar bastante disso. Isso é um pouquinho de tabu, né? Eu já fiz uma outra live a respeito de déficit intelectual, porque geralmente as pessoas têm muito medo sobre isso, né? E na apraxia, nem tanto, né? Muitas vezes, mas, por exemplo, no autismo, é uma coisa que tem uma prevalência grande, né? De crianças que estão no espectro e às vezes têm como comorbidade a deficiência intelectual. Também, assim como o TDAH, não é uma coisa que a gente diagnostica tão pequeno. Então, quando às vezes apresenta como TDAH características desde pequeno, mas seria leviano da nossa parte bater o martelo e dizer que uma criança aos 3 anos, aos 2 anos de idade tem déficit intelectual, né? A gente precisa esperar algumas coisas amadurecerem e que a gente sabe, né, que com diagnóstico de AF ou de outra síndrome, transtorno, às vezes essa questão orgânica lá amadurece mais tarde, né? Então, às vezes a criança que como não tinha aquela habilidade, de repente aos 4 anos
desencadeou todas as habilidades. Então, como, né, a gente teria batido o martelo que ela tem deficiência intelectual aos 3? Né? Então, é uma coisa que a gente tem que esperar com muita seriedade, no mínimo, a partir dos 5. No mínimo, sabe? Eu até vi uma mãe colocando aqui, meu filho tem 5 anos de deficiência intelectual. Eu ainda, como psicopedagoga, esperaria até os 6, né? Que é o processo de alfabetização, o primeiro ano em si, né? E aí, o que me faz acender uma bandeira vermelha, pessoal, para deficiência intelectual? Assim, eu enquanto mãe, tá? Não enquanto psicopedagoga, professora, nem nada disso. Eu enquanto mãe. O que acenderia uma bandeira vermelha na minha frente? Raciocínio lógico, né? Capacidade de resolução de problemas. Então, aquela criança que todos os dias coloca a roupa trocada, já mais velha, tá, pessoal? 6, 7 anos, não uma criança de 2, 3 anos. Mas, como eu falei, chegou numa determinada idade, a idade lá do processo de alfabetização, continua botando chinelo trocado, não percebe que continua botando roupa do avesso, tá cortando um pão, a faca tá na frente dela, virada com a serra para cima, e ela tá lá com a parte de baixo tentando cortar o pão sem ter a percepção de que não cortaria jamais, entende? Então ela não consegue ter esses insights de raciocínio lógico. Ah, eu quero alguma coisa que está lá no alto, eu quero bolacha, minha mãe não está aqui, vou pegar a cadeira, sabe? Esse planejamento, essas funções executivas que teve a pergunta, né? De planejamento, de organização dessa ação, sabe? De, opa, eu quase caí da cadeira, opa, eu abri o armário, a bolacha não está aqui. A flexibilidade de ter um problema em cima do problema inicial, sabe? Então, tudo isso são coisas que a gente tem que ir avaliando. Tem aquela criança, às vezes, muito apática, que está fazendo uma ação e não está vendo, né, ali com uma faca virada para cima, não está vendo que é impossível realizar aquilo, né, que não tem ideação, então que ela só repete coisas, mas ela não cria nada, né, um raciocínio lógico muito pobre, enfim, essas coisas começam a fazer a gente, opa, sabe, peraí, só um pouquinho, isso já foi repetido 1000 vezes e ele não consegue criar nada em cima, ou ele não consegue perceber que ele está fazendo diferente do que está sendo ensinado, enfim. Então, essas coisas são sinais que a gente, sim, tem que conversar com uma psicopedagoga, com uma fonoaudióloga, juntar uma equipe aí e fazer testes de avaliação, né, Júlia, para ver. E aí, pessoal, posso falar de carteirinha enquanto mãe. Depois de um certo tempo, os diagnósticos, eles só vêm. Você meio que, tipo assim, tá bom, a praxia te fala, tá bom, deficiência intelectual. E você vai meio que, não que você, não dá bola, mas você vai meio que, tudo bem, tipo, eu já sabia, mas faz parte, vamos lá, o que eu tenho que fazer agora, sabe? Então, não se deixem abater no sentido de, agora tem deficiência intelectual, agora não vai de jeito nenhum. Vai, gente, vai, sabe? Uma criança com deficiência intelectual tem condições de aprendizagem, tem condições de se alfabetizar, e que a gente não se abata, né, com mais um diagnóstico. Meu filho está colecionando diagnósticos. Né? Quando a gente recebeu o primeiro CID lá, muito provavelmente vão aparecer outros no caminho, né? Déficit de atenção, enfim. Então, não se abatam, né? Vamos... Tá, o que eu tenho que fazer agora, então? Escolham as batalhas aí e vamos trabalhar. Uhum. Tem uma aqui. Quando a criança, além de não prestar atenção nas suas ações, não se interessa em fazer nenhuma atividade. É aquilo que eu falei, né? Tem a questão de você realmente trazer... Quem me segue lá sabe que eu trago muito o Gu para fazer as atividades comigo, né? Eu trago muito assim, tô lavando a louça, ele tá lavando comigo. Eu tô fazendo jantar, ele tá guardando a louça. Eu tô arrumando a minha cama, ele tá arrumando a cama dele. Então, eu trago muito à luz do dia a dia, né? Até para trazer essa noção de raciocínio lógico e tal, né? De resoluções de problemas. Às vezes a gente acha que tudo tá no papel, mas o dia a dia é uma infinidade de possibilidades para resolver problemas. E aí, me perdi, Júlia. A criança não tem interesse, né? E aí, então, assim, gente, só dá para trazer para esse tipo de atividade dirigida, né, mais complexa, quando eu já tenho uma atenção compartilhada da minha criança, sabe? Porque não dá para mim já querer atenção compartilhada com uma demanda muito alta. Então, vamos conquistar essa criança, sabe?
Vamos trazer atividades prazerosas, vamos avaliar, vamos observar, né? A mãe que, eu já esqueci o nome da mãe que perguntou, mas observa. Então, vamos observar essa criança. Acho que talvez seja Cíntia, né, o nome, tem uma abreviação. Sim, mas observa essa criança, sabe? Olha, o que ele faz sozinho, sem a tua presença. Observa com que ele brinca, como que ele brinca, o que interessa a ele quando você não está perto. Ah, ele só gira, Vanessa. Bora girar com ele. Ah, mas aí vai ficar girando? Não, gente. A gente inicia mostrando interesse no que ele está fazendo e aí a gente vai fazendo variações nessa brincadeira. Então, a gente vai girar aquele brinquedo que ele está girando e de repente eu vou girar ele no meu colo. E aí, para girar ele de novo, ele tem que me olhar. Então, a gente faz o silêncio. E aí vai vir o interesse. Porque, tipo, por que minha mãe não está falando nada? E aí, quando ele olha por frações de segundo, a gente gira de novo. Então, tudo isso eu falo no curso, né? Interessante, lá no curso eu dou mais sugestões de ideias. Mas para conseguir o olhar em coisas mais complexas, a gente primeiro tem que ter uma atenção compartilhada em coisas mais simples. Então, a gente realmente tem que se fazer muito interessante. Hoje, o Gustavo tem 9 anos, então ele presta atenção em mim, porque lá atrás foi muito trabalhado isso. Então, hoje ele sabe que eu silenciei e ele já... O que ela quer, sabe? Então, isso é uma construção. sim. Vanessa, eu estou aqui preocupada com o tempo, né, que falta 5 minutinhos, e tinha uma pergunta que tinha deixado passar aqui, que era alguém tinha colocado na nossa caixinha sobre materiais. Então, assim, vamos hoje nos concentrar aqui, que a gente está falando da parte de habilidades, né? Porque a gente sabe que mais para frente tem materiais aí sim mais específicos. Mas se puder falar um pouquinho, preciso ter material para trabalhar aí essas habilidades pré-alfabetização? Não. Nesse curso especificamente, a gente está falando sobre muita coisa que a gente vai fazer, assim, contato físico, sabe? Mãe, filho, pai, filho, vó, filho, sabe? Então, atenção compartilhada. Claro, a gente vai usar alguns brinquedos, eu dou sugestões de alguns brinquedos, de jogos físicos, né? De brincadeiras, que a gente vai precisar de alguns materiais, mas não quer dizer que eu não tenho esse material em casa, eu não tenho como fazer isso. Não, de forma nenhuma. Né? Agora, material físico para impressão, não, até porque a gente não está preocupado com o movimento de sentar à mesa, ser um aprendiz de alfabetização, não. Outras questões de habilidades mesmo que a gente vai fazer com a criança para que ela tenha atenção no interlocutor, para que ela tenha vontade de aprender com o outro, né? Sim. Eu vou deixar um recadinho aqui, só um pouquinho antes da gente terminar, né? Que tem muitas perguntas relacionadas ao diagnóstico de apraxia, né? Meu filho tem síndrome de Down, ainda não fala. Então, a gente tem muito conteúdo lá no YouTube da Abrapraxia, então convido todo mundo a ir até lá, né? O nosso Instagram também, a gente tem vários posts, temos lá a cartilha, então procurem esses conteúdos lá, tá? Tem cursos também da associação referentes à apraxia de fala na infância, né? Tem um curso básico que é acessível para os pais fazerem, né? Também queria falar um pouquinho assim, sobre a acessibilidade dos cursos em relação a custo, até muita gente perguntando, porque a gente está com valor promocional agora do curso, né, R$100 de entrada. E temos outros cursos da associação lá, online, e a gente conta com a Abrapraxia Solidária para aquela família ou aquela profissional que atende SUS, a família que não tem condições, tem uma baixa renda, né, pode mandar um formulário para a nossa Abrapraxia Solidária, solicitando desconto. Então, a gente tem essa situação aí também. Vanessa, está acabando, vou deixar você aí com os últimos minutinhos, tá? Depois eu parar de conseguir gravar para deixar essa live aí para quem quiser consultar depois. Tá. Pessoal, eu queria agradecer, né, o convite em especial do pessoal da Abrapraxia, mas também a participação de vocês todo o tempo aí, 1 hora, né? A gente teve uma participação muito bacana. E dizer que eu sou super acessível e disponível, né? Então, qualquer coisa, vocês podem me chamar lá no Instagram, Diário do Gustavo, tirar dúvidas. A gente está conversando, né, Júlia, a respeito de depois fazer algum tipo de gravação para estar disponibilizando perguntas e respostas
dessas questões assim que às vezes aparecem. Ah, eu assisti o curso e fiquei com uma dúvida. Então, depois a gente vai estar disponibilizando como a gente vai fazer isso, né? E dizer que é só me procurar, a gente conversa, troca uma ideia, eu sou super acessível e a ideia é realmente trocar a experiência com os pais, né? Para que os pais se sintam empoderados para ajudar os seus filhos em casa. Mas em nenhum momento a gente vai substituir a presença dos terapeutas, né? A gente só vem enquanto pai e mãe para agregar. Exatamente. Isso foi muito importante você falar aí até no finalzinho, né? Que não deixem seus terapeutas, seus pedagogos, seus fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, eles são super importantes, né? A ideia é você não se sentir, você se sentir, né, parte do jogo e poder... Exatamente. Até argumentar com os contribuir. terapeutas, né, Júlia? Até para poder argumentar com os terapeutas. Isso. Muita gente perguntando se vai ficar gravado, vai ficar sim, a gente vai colocar lá no YouTube da associação, tá bom, pessoal? E para quem não conhece ainda a nossa associação, apraxiabrasil.org é o nosso site, então pode entrar lá, tá bom? E muito obrigada, Vanessa, por ter participado aqui, disponibilizado seu tempo, Eu que agradeço. né, para os seus cursos. Gente, a gente espera que esse tipo de cursos aí ajudem muito. Tem curso da Elizabeth Just de apraxia de fala introdutório para os pais. Então, quem está com muita dúvida sobre apraxia especificamente, faça, ajuda bastante, tá bom? E qualquer coisa é só me chamar, pessoal. Beijo. Beijo, Vanessa. Tchau. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente. Tchau, tchau.